Nessa Sexta-feira Santa eu vou sair um pouco dos textos que narram a morte de Jesus e vou pegar um termo do apóstolo Paulo, especialmente a palavra justificação. O centro da teologia do apóstolo Paulo era a justificação. E Paulo pega esse termo dos tribunais. Esse era um termo forense, um termo usado nos fóruns, um termo judicial. Portanto, o termo justificação nos remete aos tribunais. Há um juiz sentado no centro e há um réu que está sendo julgado por suas transgressões. É óbvia a comparação. Deus é o juiz, nós somos os réus. E seremos julgados pelas nossas transgressões à lei divina. Este réu é culpado? Nós somos culpados? Sem dúvida alguma. Nós transgredimos a lei de Deus, quase que diariamente. Nós somos totalmente culpados. E agora entra uma questão de justiça. Deus é o juiz, e é um juiz santo e justo. Ele precisa ser justo. E o que fazer com a justiça? O que é fazer justiça? Fazer justiça é condenar e punir o transgressor, de acordo com a lei. É isso que nós esperamos de qualquer juiz. Se alguém rouba, nós esperamos que seja preso. Se alguém mata o meu filho, eu espero que seja condenado e sofra as penas previstas. É uma questão de justiça. É uma questão de justiça que Deus seja justo e que puna o pecado nas formas da lei. E nós merecemos a condenação. Conta-se uma história que teria acontecido com um governante da região do Cáucaso, na Rússia, chamado Shamil. Shamil se tornou um herói nacional devido à sua bravura e à sua honestidade. Shamil procurou educar o seu povo para o trabalho, mas encontrou na jogatina o maior entrave. Expediu então uma lei proibindo o jogo de azar e ameaçou os infratores com açoites em praça pública. Qual não foi a sua surpresa ao encontrar a sua própria mãe entre os primeiros a desobedecer a lei? E agora? O que fazer? Shamil amava sua mãe e talvez a sua mãe não aguentasse as chicotadas, mas ela devia ser punida, senão ele não seria um governante justo. Como harmonizar justiça e amor? Todos estavam ansiosos para ver o que aconteceria. Após alguns dias, Shamil ordenou que a sua mãe fosse açoitada, juntamente com todos os outros que haviam sido pegos na infração. E a notícia correu e se espalhou. No dia marcado, uma grande multidão se aglomerou na praça para ver o espetáculo. A mãe do imperador foi amarrada no tronco. Mas antes que os algozes levantassem os seus açoites, o imperador desceu até lá, desamarrou a sua mãe, estendeu as suas mãos, pediu que o amarrassem e o açoitassem no lugar dela. A sentença precisava ser cumprida e ele suportaria o castigo em lugar da sua mãe. Com isso, Shamil alcançou ainda mais respeito
e a estima entre o seu povo. O que fazer? A justiça divina do santo e justo Deus exigia o cumprimento da lei e a punição do pecador. Mas ao mesmo tempo, Deus ama esses pecadores. O amor de Deus então encontrou um caminho. E Jesus, o Filho de Deus, se dispôs a salvar a humanidade. Ele se fez carne, se humanou, assumiu a nossa pena e pagou pela nossa culpa com o seu sofrimento e a sua morte na cruz. Como diz Isaías, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Em outras palavras, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero dar ainda mais um exemplo ilustrativo. Conta-se que certa vez na Califórnia, uma jovem foi detida por um guarda por excesso de velocidade. Ela recebeu uma multa e, de acordo com a lei daquele estado, ela devia comparecer perante um juiz. O juiz leu a acusação e lhe perguntou: "Você se declara culpada?" "Sim", respondeu ela. O juiz então baixou o martelo e multou-a em $100. Depois daquele momento, aconteceu algo admirável e inusitado. O juiz então ergueu-se do seu lugar, tirou a sua toga, deu a volta e chegou até a frente da mesa onde estava a moça. Retirou a carteira do bolso e pagou a multa. Abraçou a jovem carinhosamente e disse: "Te amo, filha." O juiz era o pai da moça. Ele amava a filha, mas era um juiz íntegro. A jovem havia transgredido a lei. Ele não poderia simplesmente dizer-lhe: "Como eu a amo muito, eu a perdoo, pode ir." Se ele fizesse isso, ele não seria um juiz honesto e justo, não estaria cumprindo a lei. Mas como pai amoroso, ele, depois da sentença promulgada, tirou a sua toga, pagou a multa da sua filha e a levou para casa. A ilustração nos mostra o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nós transgredimos a lei. Nós somos injustos e pecadores. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Não importa o quanto Ele nos tenha amado, Deus tinha que bater o martelo de juiz e declarar morte e condenado ao pecador, pois Ele é santo e justo. Entretanto, sendo também um Deus de amor, Ele nos amou tanto que estava disposto a descer do trono na forma de um homem, Jesus Cristo, e pagar por nós o preço que foi a morte na cruz. Nesse ponto, muitas pessoas perguntam: por que Deus não pode simplesmente perdoar? Um
presidente de uma empresa certa vez disse: os meus empregados muitas vezes fazem coisas erradas, quebram um ou outro objeto ou máquina, e eu os perdoo. Por que Deus não pode fazer a mesma coisa? Certo? Mas o que esse patrão não falou ou não percebeu é quanto este perdão que ele concedeu, quanto esse perdão lhe custou. Por exemplo, digamos que um filho quebre o abajur da casa. E o pai, amoroso, chega e lhe diz: calma, não chore, meu filho, papai te ama e te perdoa. Daí alguém poderia dizer: exato, é isso que Deus deveria fazer. Pois bem, mas quem é que paga o abajur? O pai. O patrão perdoou o funcionário, mas quem é que arca com os custos de reposição do objeto quebrado ou da máquina que precisa ser consertada? O patrão. E muitas vezes funcionários ingratos e filhos insensatos não percebem o quanto custa e acham que não fez mais que a sua obrigação. E o mesmo se aplica a Deus. A salvação e o perdão são gratuitos para nós, mas não quer dizer que são gratuitos para Deus. Deus teve que pagar. Jesus pagou em nosso lugar. Há um preço a ser pago. Quando hoje Deus amorosamente nos diz: eu te amo, meu filho, e te perdoo, nós sabemos o quanto isso custou. Como diz Pedro, não foi com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula que ele nos salvou. O preço não era nem um pouco menor do que o seu sofrimento e a sua morte por nós, até que finalmente Jesus na cruz disse: está consumado, está pago. Nessa sexta-feira santa, novamente Jesus diz para mim e para você que crê: meu filho, eu te perdoo. E eu lhe digo: obrigado, Senhor. Eu sei o que isso significa, eu sei o quanto isso te custou. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor por este pecador.